vamos falar hoje de urbanização. A urbanização é um processo que representa a modernização da sociedade e a aglomeração de atividades industriais e comerciais no espaço das cidades. O crescimento das cidades em número de pessoas e extensão. Eu defini aí uma forma de se definir o que é urbanização. As principais cidades surgiram há milhares de anos antes da era cristã, com destaque para Jericó, Damasco, na América do Sul, Tiwanaku, atualmente território da Bolívia. São as mais importantes historicamente que marcam o surgimento de cidades a partir daí. No entanto, podemos dizer que o processo de urbanização da sociedade, propriamente dita, ocorreu a partir do início do capitalismo comercial e industrial. Então, basicamente, você tem a formação de indústrias e pessoas começam a migrar para atividades industriais, saindo do campo, porque exatamente essa transformação ocorre concomitantemente no campo e na cidade, porque no momento que a indústria começa a surgir, essa tecnologia também ela vai alcançar o campo, que vai exigir mecanização para aumentar a área de extensão produtiva para atender exatamente a demanda das indústrias. Então, no geral, uma coisa vai estar sempre interligada à outra. Transição social fundamentada no setor primário para o setor industrial, comercial e de serviços. Então, no momento que você tem aí essa migração do campo para a cidade, você tem outras demandas surgindo a partir daí. Então, a cidade vai estruturar uma demanda por serviços na indústria, no comércio e no serviço em geral. Então, isso vai estruturar o termo cidade a partir daí. Existem dois principais tipos de fatores que se associam ao processo de urbanização: os fatores atrativos e os fatores repulsivos. O que seriam fatores atrativos para a cidade? Ou chamados fatores anecúmenos, ou fatores ecúmenos, tá? E os fatores ecúmenos são aqueles que atraem exatamente os benefícios que a cidade pode trazer a você: emprego, bem-estar social, moradia, ou seja, a qualidade de vida a partir daí. O que podemos chamar de situações anecúmenas? São ambientes inóspitos, né? Difíceis de viver, ambientes negativos, ambientes violentos, ambientes distantes. Tudo isso são ambientes que não atraem você à formação das cidades. Tá? Fatores repulsivos ocorrem quando a urbanização acontece pela expulsão ou afastamento da população do campo para a cidade, uma migração em massa que chamamos de êxodo rural ou migração campo-cidade. Países envolvidos foram os primeiros a se urbanizar, principalmente no período da Revolução Industrial. Nós temos a Inglaterra como pioneiro, cidades importantes como Londres, depois França e Paris. Paris na França, no caso, é uma cidade que vai crescer bastante a partir desse momento aí. Então, essa transição de campo-cidade, isso vai ocorrer principalmente nas cidades iniciais aí, como Inglaterra, situando Londres principalmente, e Paris. Já os países desenvolvidos emergentes só conheceram a urbanização mais intensificada a partir do século XX. Então, basicamente, essa aceleração dos países subdesenvolvidos ela é mais acelerada, já no momento que você vem numa indústria mais evoluída, da segunda fase da Revolução Industrial, transição para a terceira Revolução Industrial. Então, você tem um crescimento mais rápido, já que a mecanização do campo nesses países chega mais rápido, então essa migração é mais intensa. Só para você ter uma ideia da velocidade desse crescimento todo, o Brasil, em 1940, tinha aí menos de 50% da população morando em cidades. E na década de 70 você já tem mais de 50% dessa população morando em áreas urbanas. Tá? Em muitos casos conheceu-se a formação de grandes centros urbanos chamados de metrópoles. Essa transição, essa evolução da cidade para a metrópole, ela vai se intensificar bastante na década de 90. Atualmente ocorre diferente. As cidades médias e pequenas já começam a ter uma expansão maior a partir daí. E falando de Brasil, o nosso processo industrial ele tem um início, principalmente no processo de colonização. Vai surgimento de pequenas vilas, cortiços. Então isso é uma coisa muito embrionária e as cidades não tinham muita estrutura. E principalmente atendia moradores que trabalhavam ali na lavoura ou engenho,
Então a estrutura totalmente diferente, não eram cidades muito consolidadas. Elas que ao longo do tempo ela tinha ou seja, ela não permanecia ao longo do tempo ou evoluía. Eram cidades que com o tempo eram abandonadas e ficavam só as ruínas posteriormente, ou seja, não se desenvolveram. Algumas outras sim, no caso vamos falar de São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades onde houve uma expansão e dali para as áreas mais periféricas. Um fato importante que eu vou abordar com vocês também aqui é sobre a diferença de urbanização com crescimento urbano. Existem duas diferenças aí. Urbanização é aquele processo clássico onde há uma expansão urbana, ordeira, organizada, planejada, tá? E a urbanização ela pode ser pela expansão vegetativa, o crescimento vegetativo, é a diferença entre o número de nascimentos e mortes numa cidade. Então essa diferença positiva é o crescimento urbano, e aquele crescimento urbano é fora de ordem, desordenado. Esse que ocorre principalmente nos países periféricos, que é basicamente a migração do campo-cidade, onde o indivíduo é forçado a migrar do campo para a cidade devido ao encolhimento das vagas de emprego e atividades no campo. Então ele começa a migrar para a cidade. E acaba sendo uma migração desordenada, sem planejamento, a mão de obra geralmente é uma mão de obra pouco qualificada, então você tem uma desordem urbana a partir daí. Então você vê os crescimentos aí das favelas, cortiços, então essas periferias vão demandando aí uma necessidade